Sejam todos bem-vindos, nossos amigos da casa. Hoje a gente vai ter a Alessandra aqui, uma queridíssima, com o tema A Ilusão do Si. Então, antes de começarmos, eu vou pedir a Evânia, para fazer a leitura. Boa noite. Hoje falando que nos mandam são modos desagradáveis. É bem interessante para se pensar, né? Manejar portas a pancadas ou pontapés. Com certeza já aconteceu com alguém. Censurar os pratos servidos à mesa. Às vezes não somos gratos. Sentar-se desgovernadamente. Né? Chegar, senta, não vê o outro que está do lado, se alguém precisa sentar primeiro. Assoar-se e examinar os resíduos recolhidos no lenço, junto dos outros, esquecendo que isso é mais fácil no banheiro e mais próximo. Desagradável, né, gente? Bocejar ruidosamente enquanto alguém está com uma palavra. Acho uma falta de respeito com quem está aqui na frente falando, né? Falar como quem agride. Efusões efetivas exageradas em público. Interromper a conversa alheia. Não nos esqueçamos de que gentileza é o respeito no trato pessoal e também significa caridade. Isso para mim só me traz uma coisa. Tenho ainda muito que aprender, eu acho que todos nós, né? Obrigada. Obrigada, Ivânia. Agora eu vou pedir o Ari para fazer a prece inicial para a gente. Senhor Jesus, guias e mestres espirituais, amigos da caridade e da paz, nós elevamos nossos pensamentos a Ti, Senhor, nesta noite, pedindo a proteção para os trabalhos da casa, pedindo a Tua bênção
para todos os encarnados e desencarnados que aqui estão na noite de hoje. Pedimos paz para o mundo, Senhor, que possamos caminhar na direção da resolução dos conflitos e que possa esse amor benfazejo do Cristo chegar a cada vez mais homens e mulheres no mundo, Senhor. Que esse grãozinho de areia que aqui estamos plantando hoje possa se multiplicar hoje, amanhã e para todos sempre. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Graças a Jesus. É sempre uma alegria poder estar aqui e em tantas outras coisas, né? Mas especialmente aqui. E agradeço já de antemão, porque a tarefa sempre nos convida, quem está aqui na frente, a estudar um pouco mais. Então, os primeiros a terem acesso a esse conteúdo e essas reflexões, que são a minha proposta dessa noite, são os expositores, né? Quem está aqui na frente. E a cada exposição que a gente faz, a gente tem a oportunidade de olhar de novo para aquele conteúdo e de novo, ou seja, aquela mensagem ainda não ficou muito nítida para mim, eu preciso um pouco mais dela, né? E aí vou compartilhar com vocês. Eu gosto sempre de dividir o que me moveu a escolher esse tema. E ele veio particularmente depois de eu assistir um videozinho, um Reels, né, um vídeo bem curtinho no Instagram. Me chamou a atenção e aí eu fiquei com aquele vídeo arquivado, olhei. E aí fui me debruçar sobre o tema, fui buscar dentro da doutrina espírita, né, o que eu poderia angariar de ensinamentos nesse tema. E aí trouxe aqui para vocês e vamos compartilhar e refletir juntos. Eu acho que assim todo mundo cresce, né? Um dos aspectos muito valiosos da doutrina espírita é que, especialmente quando nós falamos do estudo do Evangelho, a doutrina espírita nos permite ter acesso a alguns aspectos dos bastidores do que foi aquele momento de Jesus caminhando aqui na Terra. Então esse é um aspecto muito especial, porque nós, como temos acesso por meio da comunicação dos espíritos, temos acesso a algumas coisas que os nossos olhos físicos não nos permitem ver. E sabemos que a essência do Evangelho de Jesus, ela é de um valor indestrutível, imensurável, né? Esses conhecimentos são atemporais. Nós vemos, já se passaram mais de 2000 anos e é tão atual a mensagem de Jesus, né? A gente ainda tem tanto para buscar dentro dos ensinamentos que ele nos trouxe. E se nós olharmos com bastante atenção, a gente vai ver que através desses ensinamentos nós podemos alcançar, né, os nossos objetivos, que é o progresso moral, o progresso espiritual, e através desses ensinamentos, como Jesus já nos disse, que ele é o caminho, a verdade e a vida, é ali que a gente vai conseguir se abastecer. Porém, o Espiritismo, por meio da sua imensa, né, da sua vasta literatura, que também é de um valor inestimável, não podemos negar isso, ele nos permite vivenciar esses aspectos dos bastidores que eu mencionei agora há pouco, né? Mas de uma forma mais ampla, mais profunda, do que foi exatamente aqueles momentos em que Jesus caminhava aqui entre todos nós, qual foi a repercussão daquela época. E é sobre esse aspecto aí que eu quero que a gente reflita essa noite. Nós podemos, então, através desse olhar, aprofundar um pouco mais, né, emergir um pouco mais dentro do que nos traz a literatura espírita. Então, eu vou lançar mão essa noite das reflexões baseadas em algumas obras do grande repórter do mundo espiritual, do cronista do Evangelho, Humberto de Campos. Então, a gente vai falar de 3 obras que ele usou, né, que ele nos disponibilizou através da psicografia do nosso queridíssimo Chico Xavier. Então, hoje,
em especial, nós vamos falar baseado especificamente em um momento do Evangelho e uma personagem do Evangelho. Nós vamos falar dessas duas situações. O momento ao qual eu me refiro é o momento em que Jesus, já nos seus últimos tempos da sua caminhada aqui entre nós, se direciona a Jerusalém pela última vez. Então ele vai a Jerusalém com os seus discípulos na época da Páscoa. E aí o que era a Páscoa, né, naquele momento? A Páscoa era uma das festividades de maior importância, porque ela representava a libertação do povo hebreu dos egípcios, né, do Egito. Então ela representava isso. E ela acontecia em Jerusalém porque Jerusalém ele tinha uma importância, né? A cidade tinha uma importância religiosa e histórica para o povo judeu. E lá também era o centro espiritual e político. Tanto que tinha o maior templo onde aconteciam todos aqueles rituais, os sacrifícios dos animais, né? Em prol do que eles acreditavam, da crença deles. Então Jesus se direciona lá para Jerusalém com os seus apóstolos, né, com os seus discípulos, exatamente nesse momento, nessa época da Páscoa, que nós aqui também conhecemos, só que agora de uma forma reduzida, porque naquela época essa festividade durava uma semana, eram 7 dias ou mais de festas. Então assim que acontecia nessa noite. Então a proposta de hoje é nós acessarmos alguns detalhes que Humberto de Campos e Irmão X nos trouxe, né? No livro Lázaro Redivivo, capítulo 17, intitulado Lição em Jerusalém, Humberto de Campos nos conta o que se deu nessa chegada de Jesus e os seus seguidores a Jerusalém. Eu penso que nós temos um conhecimento, né? Alguns irmãos conhecem a parte, né, da fé católica, ou se não toda ela, porque alguns de nós temos origem na fé católica e eles falam muito sobre o Domingo de Ramos, né? Então é essa representação que representa a chegada do Mestre a Jerusalém. Quando Jesus chega a Jerusalém, nós vamos desenvolver aqui uma perspectiva dos bastidores, mais alguns detalhezinhos que nós vamos ter acesso, porque a doutrina espírita nos permite isso. Jesus ele chega a Jerusalém com os seus apóstolos e é recebido de forma muito calorosa, né? A população já conhecia os seus feitos, já tinha notícia dos seus prodígios e estavam ali para receber o Messias, no entendimento deles, né? Diante de tudo o que eles já conheciam. E assim, essa forma como eles foram recebidos, ela tocou de maneira especial os seus discípulos. Eles estavam ali envolvidos por essa forma, né, calorosa, por essa forma, vamos dizer assim, até exagerada, né? Hoje, nós olhando a história de trás para frente, podemos dizer isso, mas eles foram muito envolvidos. E Humberto de Campos nos diz que toda aquela atmosfera daquele momento, dessa chegada, com aplausos, com insuflamentos, ela alimentou as ideias ilusórias dos seus seguidores, dos seus discípulos. Quanto ao quê? Quanto à pureza da missão de Jesus. Porque qual era a crença naquela época? Que Jesus, o Messias, diante das revelações que eles tinham acesso, chegaria para fazer o quê, gente? Para tirar Roma do poder e assumir o reinado, implantando ali, né, uma nova era para todos eles. Mas nós, como estamos olhando há 2000 anos à frente do feito,
sabemos que a missão de Jesus era muito maior do que isso tudo, né? Não era só, quer dizer, na verdade não era nada relacionado a essa questão de tomar o poder, porque isso é uma coisa muito materialista, né? A gente está olhando aqui a mesma visão dos apóstolos, que era uma visão política. Eles viviam as consequências das decisões políticas, viviam a opressão de Roma, queriam ser libertos e acreditavam, por meio do entendimento deles das Escrituras, que Jesus faria essa questão. Então, embora todos eles caminhassem ao lado do Mestre já por mais de 3 anos, eles ainda não haviam compreendido essa missão que Jesus estava ali, a proposta que Jesus trazia. E eles entendiam e pensavam que a atitude de Jesus era muito baseada ao que eles tinham referência, que era o quê? Os padrões humanos, né? As atitudes humanas, as referências que eles tinham de poder eram pessoas como os fariseus, que eram os líderes naquela época, ou os próprios romanos que usavam da espada para poder se colocarem, para ganhar o posicionamento necessário. E era nessa ilusão que eles chegavam acompanhando o Mestre lá. Imaginavam que a tarefa de Jesus seria algo similar a esse contexto que eles tinham acesso. E a maneira como eles foram recebidos reforçou essa ilusão. Então eles foram completamente envolvidos por aqueles aplausos, por aqueles insuflamentos, e alimentou toda essa ilusão. Eles acreditavam que estava chegando esse momento que eles seriam libertos dessa opressão romana. O profeta Zacarias, capítulo 9, lá em 9, ele diz que, nessa sua profecia, que o Messias chegaria para o povo montado em um jumentinho, porque um rei humilde, que seria o Messias, chegaria num jumentinho, que era um símbolo tanto da humildade quanto da paz. E Jesus chega exatamente dessa maneira, né? Vamos dizer, assinando embaixo aquela profecia. Ele pede a um dos seus discípulos que consiga para ele inclusive diz aonde estaria esse jumentinho, e esse jumentinho nunca havia sido montado antes, e ele adentra lá Jerusalém montado nesse jumentinho. Se nós olharmos um pouquinho, nós podemos pensar que Jesus chegou ali montado num jumentinho, como a nos dizer que, embora aquela atmosfera toda estava ali envolvendo as aparências, enaltecendo talvez a vaidade, né, até dos próprios discípulos, nós estamos aqui acompanhando o Messias, ele não toca naqueles tapetes que eram colocados para que ele não chegasse a sujar os seus pés. Ele vem num jumentinho, como a nos dizer, eu passo pela vaidade, por essa atmosfera toda de exaltação, mas eu não me conecto a ela. Porque ele era, né, o Messias, ele já era um Espírito Cristo. Ele não iria se conectar. Então, os discípulos iam o acompanhando, e várias pessoas muito empolgadas perguntavam: e aí, quando é que ele vai se pronunciar? Quando chegará a hora? E eles respondiam: nós imaginamos que será em breve. Porque como ainda não tinham entendido, também não tinham muito o que contribuir ali na resposta. Mas Humberto de Campos nos chama a atenção e nos diz que se nós pudéssemos olhar com um pouco mais de atenção, nós perceberíamos um semblante um pouco melancólico em Jesus. Mas entendamos que é uma melancolia não de uma forma exagerada e não talvez relacionada à forma como aquela multidão estava ali o recebendo, mas talvez pela caminhada dos discípulos ao lado dele durante um período tão largo e o mau entendimento ainda da mensagem, a ilusão que eles traziam consigo quanto a todos os ensinamentos que Jesus já tinha disponibilizado. E era uma melancolia
que não o afetava em si, porque ele já, sabemos, alcançou o estágio de pureza, né? De um espírito puro, um espírito crístico. Então ele não era afetado, mas existia, até por lamentar talvez esse tempo não tão bem aproveitado dos discípulos. E aí Jesus então marca um encontro com os seus discípulos, que é o que nós conhecemos como a última ceia. E é relevante a gente lembrar que na última ceia aconteceram várias coisas, né? Foi a última reunião, o último encontro em que Jesus esteve exclusivamente com os seus discípulos. E nessa reunião, Jesus pôde prever a traição de Judas. Jesus também previu a negação de Pedro. Jesus lavou os pés dos seus discípulos. Jesus partilhou o pão e o vinho. Jesus se despediu e deixou muitos ensinamentos. Entre eles, nós podemos dizer que talvez o maior, né? Jesus disse: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Assim serão reconhecidos os meus seguidores. Muito significativo, né? Até nesse último momento, Jesus nos disponibiliza assim uma vastidão de ensinamentos. E aí, quando termina esse encontro da última ceia, a multidão estava do lado de fora, assim, muito ali alojada, querendo ter notícias do que seria dali para frente, né? De qual foi a orientação que Jesus deixou. E eles percebem que os discípulos saem desse momento assim um pouco desanimados, com um semblante diferente de quando eles entraram. E aí começam a fazer vários questionamentos. E aí perguntam para eles, né? No livro diz que Filipe foi um dos que respondeu, né? Menciona lá o nome de Filipe, mas todos os discípulos estavam aí. E aí pergunta, qual vai ser a base desse programa social que ele está trazendo? E aí um deles responde, ele disse que o maior será o menor e o servo de todos. Aí eles já olharam estranhando, né, a resposta. Um outro da multidão pergunta, né? Como nós seremos reconhecidos? Existe uma bandeira? Existe um lema que todos nós vamos usar? E aí eles disseram, o nosso sinal é o amor e a sacrificação, o sacrifício de nós mesmos em prol da causa. Aí a mensagem já começa a ficar mais desagradável. Eu vou ter que me sacrificar em prol da causa? Mas alguns, né, ali da multidão, talvez não tenham ouvido atentamente, continuaram questionando. Ele vai se dirigir a César? E aí um outro discípulo responde, ele pediu que nos dirigíssemos a Deus em seu nome e o que nos fosse permitido seria providenciado, nós seríamos atendidos. E ele fez alguma exigência? E aí eles respondem, não, ele apenas disse para confiarmos nele e no Pai. Aí as indagações continuaram, mas a multidão foi ficando cada vez mais decepcionada, né? Com as suas expectativas ali não sendo correspondidas. E até mesmo os discípulos, à medida que iam respondendo, iam tomando ciência do que eles estavam falando. No livro Boa Nova, Humberto de Campos nos diz, num capítulo intitulado A Última Ceia, que os discípulos estavam mais preocupados em dividir ali, em já definir os cargos, no sentido da posição que cada um ia ocupar, da importância que cada um ia ter dentro dessa proposta de Jesus, do que com os encargos que aquela posição iria trazer. Às vezes a gente está mais preocupado com a posição sem pensar nas responsabilidades que aquilo também vai nos oferecer. E aí, seguindo essas indagações, eles perguntam se ele assinou algum contrato, algum termo.
E aí o discípulo diz, não, ele lavou os nossos pés. Quando houve essa última resposta, a multidão já começa a rir, já vai debandando, fala, aí, tá vendo? Era só mais um, blá, blá, blá. Nós sabíamos que isso não ia dar em nada, né? E aí os próprios discípulos também, devido à sua fragilidade e ao mau entendimento, começaram a se afastar e ser envolvidos por aquela atmosfera que estava acontecendo ali. Eles, nem a multidão, nem os discípulos entenderam que Jesus estava ali para realizar, né, preocupado em realizar a vontade divina e não os desejos ou os anseios dos humanos, né, dos homens. E a atmosfera daquele momento, aquelas sombras que estavam por trás ali do Sinédrio, já organizando toda a prisão de Jesus, elas começaram a invadir tudo, porque as pessoas se desconectaram, inclusive os discípulos. E é sobre um dos discípulos que, na verdade, abraçou essas ideias, né, humanas de forma equivocada e iludida, mais fortemente, que a gente vai falar. E nós vamos falar desse discípulo não como aqueles que olham o irmão caído e julgam, mas sim como aquele que olha para todos os acontecimentos do Evangelho com a vontade de aprender, olhando para a lição que cada momento, que cada passo do Cristo nos trouxe. Porque nós sabemos que quando nós olhamos para os equívocos de algum irmão, nós temos grandes possibilidades de aprendizado. Mas a maioria de nós, e eu falo nós porque eu me coloco nessa posição, aprende com o próprio erro. E é muito mais doloroso, mas a gente ainda está nesse estágio, né? E quando os discípulos, né? Quando nós nos dispusemos a olhar para os ensinamentos do Evangelho, nós precisamos sempre focar nas lições que ele nos traz. Como, por exemplo, quando nós olhamos para as quedas de Pedro, quando nós olhamos para os equívocos de Paulo. A gente hoje tem um entendimento que eles já são espíritos redimidos, já alcançaram uma evolução. E nós não ficamos julgando, né? A gente olha com o olhar de quem quer aprender, porque eles têm muito a nos ensinar. Todos dentro da história do Evangelho têm muito a nos ensinar. E essa figura da qual nós falaremos a partir de agora, muito provavelmente na história da humanidade, é aquela mais incompreendida e aquela que segue sendo julgada durante todos esses milênios aí, desde a passagem de Cristo, né? Mais de 2000 anos. Lembrando aqui uma ilustração que eu trouxe da Madre Teresa de Calcutá, que nos diz que quem julga as pessoas não tem tempo para amá-las. Então a proposta é da gente começar a ir soltando essas pedras que a gente segura do julgamento e a começar nas nossas mãos a colocar o amor. Talvez a primeira forma que nós temos para aprender a desenvolver o amor seja através do trabalho, né? Vamos começar a trabalhar, usar as nossas mãos para trabalhar, e não para apontar o dedo ou para julgar. E essa figura na qual nós falamos é o que eu disse, né? Ela provavelmente ainda hoje segue julgando. Nós vamos falar de Judas, né? Judas, até hoje, 2000 anos se passaram, ele é julgado. Muitos de nós, quando nos referimos a ele, ainda temos como a figura do traidor. Imaginemos, né? Que pesado, 2000 anos carregando essa bolsinha do traidor. Bolsinha, né? Fala minha, porque deve ser muito pesado. E até pouco tempo atrás a gente via com muita proporção, hoje em dia já bem menos. No sábado, né, que antecede ali o sábado de Páscoa que nós comemoramos, era muito comum a gente colocar
roupas, né, com enxerto, penduradas, e ao meio-dia malhar o Judas. Muitas vezes, eu me lembro, eu era criança, eu ainda via a plaquinha com o nome da pessoa, né, que a gente estava colocando lá como Judas. Pra gente pensar. E Judas, aquele que até hoje ainda é visto como esse traidor, ele é percebido por muitos de nós como o único responsável por todo aquele desfecho daquele momento. Mas na verdade ele foi apenas mais um elemento, mais uma peça nesse grande quebra-cabeça. Nós atribuímos toda a responsabilidade a ele, mas ele é apenas mais uma peça, né? Nós podemos estar hoje, 2000 anos depois, muito mais próximos das atitudes que ele teve lá 2000 anos atrás do que nós imaginamos. A gente ir refletindo, será que nós estamos nessa condição aí, né, de olhar para ele com esse peso todo? E aí atribuindo aqui, ainda pegando, né, o gancho com Humberto de Campos, no livro Boa Nova, capítulo 24, que é intitulado, o nome da palestra que eu trouxe, né, A Ilusão do Discípulo, ele nos traz, Humberto de Campos nos traz o seguinte, que depois desse momento da última ceia, Judas vai se afastando juntamente com os outros, né, todos, cada um foi para um canto, e ele sai conversando com o Tiago, filho de Zebedeu, que a gente conhece como Tiago Maior. E aí ele fala para Tiago, ele fala, poxa Tiago, isso com as minhas palavras, né? Quem quiser mais detalhes, dou a dica aí de consultar aqui a literatura. Ele fala, Tiago, você não acha que Jesus tem muito amor no seu coração e ele não vai ter essa atitude de tirar Roma do poder e a gente tomar lá, né, posse, né, tomar posse? Aí Tiago fala, sim, ele tem muito amor, mas não nos cabe questionar, né? Fala, não, e aí Judas vem trazendo ali os seus pensamentos. E essa parte que eu selecionei é bem interessante, porque à medida que a conversa vai tomando, Tiago vai entendendo e se incomodando um pouco com o pensamento de Judas. E aí Tiago diz assim, Judas, observou o irmão de apostolado, vê lá o que fazes. Socorres-te dos poderes transitórios do mundo sem um motivo que justifique esse recurso. Não será desrespeito à autoridade de Jesus? O hábito dos sacerdotes e a toga dos dignatários romanos são roupagens para a terra. As ideias do mestre são do céu. E seria um sacrilégio misturarmos a sua pureza com as organizações viciadas do mundo. Além de tudo, não podemos ser mais sábios nem mais amorosos do que Jesus. E ele sabe o melhor caminho e a melhor oportunidade para a conversão dos homens. As conquistas do mundo são cheias de ciladas para o espírito. E entre elas é impossível que nos transformemos em órgão... E entre elas é muito possível que nos transformemos em órgão de escândalo para a verdade que o mestre representa. E aí Judas silenciou aflito. Então aqui está cheio de pensamentos, né? Cheio de oportunidade da gente refletir. Porque muitas vezes, o que nós fazemos? E é essa parte que eu gostaria de chamar a atenção, né? Para a parte em que talvez a maioria de nós, se não todos nós, tropeçamos. Que é quando nós colocamos as nossas ideias, o nosso entendimento, que é muito limitado, os nossos pensamentos, os nossos interesses à frente ou acima da proposta de Jesus. Que foi isso que Judas fez. Judas estava tão iludido ali, tão equivocado, que ele achou que ele iria conseguir resolver aquela questão com o seu entendimento, com as suas próprias mãos.
Quantas vezes nós não fazemos isso, né? A gente às vezes está passando por uma situação bem delicada, bem desafiadora, e a gente não aguarda o tempo, a gente faz a nossa oração, a nossa conexão, pede o auxílio, mas eu não consigo esperar, né? Eu quero a resposta para ontem. Judas queria resolver tudo rápido, porque ele estava aflito, ele já conhecia os poderes do Mestre. Ele sabia a capacidade, o potencial que Jesus trazia, ou pelo menos tinha uma percepção, né? Porque, em verdade, nós não temos ainda capacidade para entender a grandeza que foi Jesus. Mas nós temos, assim, a possibilidade de olhar quantos ensinamentos nós vemos aí e ainda estamos tentando aprender, né? Dentro desse tempo todo. E aí Judas fez isso. Quantas vezes nós não fazemos a mesma coisa? Nós colocamos, por exemplo, a aparência, as posições, os status acima dos corações. Ou seja, eu olho para a aparência, mas eu não vejo a essência. Né? Muitas vezes nós seguimos fazendo assim, até hoje, teimosamente, né? Nós somos muito resistentes, nós somos muito teimosos. Pelo menos eu sou, né, gente? E aí, em outras palavras, nós podemos dizer que nós esquecemos de usar a visão do espírito e usamos só a visão do corpo físico. Por isso a proposta dos bastidores, porque através da literatura nós conseguimos ampliar um pouco nosso entendimento, porque são os espíritos e a espiritualidade que está nos trazendo essas notícias. Porque quando estamos só focados na horizontalidade, a gente fica muito limitado. Por isso é importante tentarmos manter essa conexão, né, com a essência divina. E aí, no livro Crônicas de Além Túmulo, é bem interessante essa parte aqui, em que Humberto de Campos está caminhando com um benfeitor no mundo espiritual, numa região a cerca, assim, próximo de Jerusalém. E nessa caminhada, Humberto de Campos nos relata que ele vê um homem sentado, né, a figura de um homem sentado olhando para Jerusalém. E aí esse benfeitor olha para Humberto de Campos e diz para ele: sabe quem é aquele? E aí Humberto de Campos fala: não sei não, é Judas. Aí ele fala: Judas? A gente está falando de uma psicografia que aconteceu menos de um século, né? Então vamos dizer que bem próximo agora. Então, Judas, 2000 anos depois, praticamente, ali, olhando para Jerusalém. E aí, esse benfeitor explica que é muito comum para os espíritos, na sua trajetória, na sua caminhada, visitarem novamente aqueles locais onde eles caíram, onde foram as suas quedas, para extrair dali ensinamentos, relembrarem quais foram os equívocos que cometeram e ali, a partir dali, voltando para o momento atual, eles seguem uma caminhada diferente. Então eles usam daquele momento de visita à situação ali, ou ao local onde eles caíram, para se relembrarem dos equívocos, se lembrarem de que são falíveis e fortalecerem o seu propósito da retidão. E aí, Humberto de Campos, como esse jornalista, né, não conseguiu, que bom para todos nós que temos acesso a isso, conter o seu impulso e vai até lá, se aproxima e consegue conversar com Judas. E aí tem um trecho, né, muito significativo que eu trouxe, que eu já vou falar aqui embaixo, mas ele diz que, ele pergunta para Judas se tudo se deu, se tudo aconteceu como nós temos notícias, né, através dos evangelhos de cada um dos seus seguidores que puderam deixar a mensagem. E aí Judas diz que tiveram muitos outros movimentos que não foram relatados. E Judas diz que ali apresentou-se a sua fragilidade.
E ele diz que ele colocou acima dos corações a política, que era o seu entendimento. Olha que significativo, né? Quantas vezes nós, hoje, nos dias atuais, colocamos as ideologias que a gente tem visto muito presente, as ideias, os partidos, as divisões acima dos corações. E aí isso tem nos causado, ou melhor, tem nos custado um preço muito alto, que é o preço da divisão, que é o oposto da mensagem de Jesus. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei, pois assim sereis reconhecidos como meus seguidores. E a gente vem se afastando daqueles que pensam diferente, daqueles que acreditam diferente, ou melhor, daqueles que entenderam diferente. Isso, nós estamos fazendo o caminho inverso da proposta, talvez como Judas, né? Esse que a gente ainda tem como traidor. Tem uma parte que eu acho muito significativa, que eu trouxe aqui, uma epístola, né, de Paulo aos Romanos, que diz: e não nos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então nós precisamos colocar muito mais em prática duas expressões, duas orientações, né, dois comandos que Jesus nos deixou lá atrás: vigiar e orar. A gente precisa vigiar em que nós estamos, ou com o que nós estamos nos conectando nesse mundo que nós estamos vivendo, na atualidade, hoje. Com o que eu estou me conectando? Que é isso ali, ó. Não vos conformeis com este mundo, porque nós somos espíritos imortais. Estamos aqui para nos fortalecer em espírito. As coisas do mundo estão a serviço da nossa evolução, mas elas, se nós nos conectarmos exclusivamente ou de forma muito potente a elas, o que vai acontecer? Vai nos aprisionar. A gente vai trabalhar só nas coisas materiais, e essa não é a proposta. É necessário a gente investir na ampliação da nossa consciência. E como é que a gente consegue? A gente pode começar estudando, gente. A casa aqui eu tenho certeza que oferece muito estudo. E através do estudo, através da troca, através das nossas reflexões, a gente vai construindo a nossa caminhada e vai ampliando a nossa consciência. O que Judas não conseguiu foi justamente entender isso, que a proposta do Cristo era de espiritualização. E aí ele depois se pegou no mundo espiritual, tendo acesso à informação de quão pouco, né? Por quão pouco ele trocou Jesus. Hoje, se nós olharmos para nós aqui no Brasil, a moeda de mais valor que nós temos é a de R$1. Eu tenho aqui 30 moedas de R$1. Se fosse naquele momento, Judas teria trocado Jesus por isso aqui, gente. Olha quão pouco. Porque ele estava iludido. Não é com um olhar de julgamento. Porque nós também precisamos refletir. Qual é a representação dessas 30 moedas aqui, para cada um de nós? O que configura essas 30 moedas para mim? Às vezes, o que configura essas 30 moedas para mim é a minha posição na vida profissional. E aí eu trabalho excessivamente e não dedico nenhum tempo para o meu lado espiritual, não me conecto com Jesus. Às vezes, o que configura essas 30 moedas para mim é ter razão. E aí eu troco a minha paz por ter razão. Não abro mão do meu pensamento. Eu sou o dono da verdade. É para a gente refletir, porque essas 30 moedas podem ter N configurações. O mais importante é que nós possamos olhar, como eu falei, não com esse olhar de julgamento, porque nós também temos os nossos equívocos e talvez, eu tenho certeza, né, nem vou substituir aqui o talvez, Judas hoje se encontra muito
mais evoluído e adiantado do que nós, a gente se coloca aí nessa posição, né? Porque nas nossas vidas, às vezes, essas coisas que eu exemplifiquei aqui podem ser a nossa moeda, com a qual a gente vai trocar a nossa evolução espiritual, né? E eu estou querendo trazer a mensagem de quando nós trocamos algo muito precioso, porque Jesus era muito valioso para Judas. Judas amava Jesus, mas ele trocou o seu pensamento, a sua ideologia, a vontade e a necessidade que ele tinha de resolver as coisas naquele momento com as suas próprias mãos. Aí eu trouxe aqui algumas coisinhas para a gente pensar, né? Jesus pelas moedas. Jesus pode ser a representação e é de algo muito precioso sendo trocado por algo que é temporário, porque tudo que nós vivemos aqui na Terra é temporário, menos o nosso esforço e a nossa dedicação para nos melhorarmos moralmente e espiritualmente. Jesus pode representar a nossa paz, como eu falei, fraternidade, e eu posso trocar por ter razão, por ser um destaque em alguma coisa. É bem importante nós olharmos para isso, né? Porque trocar Jesus é nós trocarmos o caminho, e ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ou seja, o caminho da nossa evolução, o caminho do progresso, por um atraso na nossa caminhada, distraído aqui com as coisas do mundo. E aí eu trouxe aqui um trechinho, bem curtinho, da série The Chosen, que eu sou fã e eu tiro muitos ensinamentos dali para compartilhar. Isso aqui é um momento em que Judas encontra Caifás e troca Jesus pelas moedas. O senhor deve saber de uma coisa. Eu acredito que Jesus provavelmente é o Messias. Por quê? Porque o quê? Por que você acredita? Eu já vi muito. Então, por que está fazendo isso? Porque eu acho que eu não vi o bastante. Aí eu trago mais uma reflexão, né? Essa frase final dele. Eu acho que eu não vi o bastante. O que mais nós precisamos ver, gente? De verdade. Há 2000 anos nós estamos vendo. Mas será que nós estamos enxergando? O que mais precisa acontecer? E mais do que isso, porque os ensinamentos do Cristo estão aí. A minha provocação é a seguinte, que é a provocação para mim mesma. Eu quero ver, porque eu preciso querer. É o primeiro passo. Eu estou aberto a ver todos esses ensinamentos. E aí o meu convite é assim, na nossa limitação, pelo menos eu falo por mim, que eu me dedique pelo menos a olhar para um aspecto na minha vida e tentar transformar uma coisa, porque é um de cada vez. Como a gente teve acesso numa palestra de um querido irmão nosso, Márcio Alves, lá nos Humildes, né, ele nos propôs nós nos dedicarmos a nos melhorar 1% a cada dia. Então eu escolho ali desenvolver a paciência, eu vou me dedicar a ser mais paciente 1% a cada dia. Ao final de 100 dias, eu já alcancei uma porcentagem significativa, né? 100%. Ah, mas aí eu vou parar, Alessandra? Não, vou continuar, porque é infinito o nosso progresso. E a hora que o que não estiver mais me incomodando é a minha impaciência, mas aí a forma como eu reajo às coisas, a minha reatividade, eu vou me dedicar à reatividade, 1%. E assim a gente vai caminhando. Olhando aqui para mais um trecho desse Crônicas Além Túmulo, nessa entrevista que Humberto de Campos faz a Judas, ele diz assim, ele pergunta ali, né, e conversando com Judas, ele faz: e hoje estás meditando nos dias que se foram, né? E aí Humberto de Campos fica olhando, aí Judas diz: sim, estou recapitulando os fatos como se passaram. E agora, olha isso, irmanado com ele,
ou seja, próximo de Jesus, que se acha no seu luminoso reino das alturas, que ainda não é deste mundo, sinto nessas estradas os sinais de seus divinos passos. Vejo-o ainda na cruz, entregando a Deus o seu destino. Sinto a clamorosa injustiça dos companheiros que o abandonaram inteiramente. E me vem uma recordação carinhosa das poucas mulheres que o ampararam no doloroso trânsito. Em todas as homenagens a ele prestadas, eu sou a figura repugnante do traidor. Olho complacente os que me acusam, sem refletir se podem atirar a primeira pedra. Sobre o meu nome pesa a maldição milenária, como sobre estes sítios cheios de miséria e de infortúnio. Pessoalmente, porém, eu estou saciado de justiça, porque já fui absolvido pela minha consciência no tribunal dos suplícios redentores. Olha como ele termina. Eu fui absolvido pela minha consciência. Desde aquela época até os dias atuais, Judas seguiu reencarnando e reencarnando em busca de se harmonizar com a lei divina e de se reajustar com os equívocos que ele cometeu. Ele também teve a sua caminhada. E nós, por meio da literatura espírita, como eu falei, temos acesso à informação de que ele finalizou esse ajuste com um equívoco lá no momento da caminhada ao lado do Cristo, reencarnando como Joana d'Arc, que foi perseguida, que passou por várias situações similares ao que o Cristo passou, e ali ele se harmonizou novamente com a lei divina. Então hoje ele traz a consciência tranquila quanto a essa questão, mas nós ainda seguimos acusando. Mas o que eu quero que nós possamos refletir nesse momento é a importância do perdão. Ele se perdoa. E aí tem um trecho do livro Instantes da Vida, também de Humberto de Campos, Irmão X, que se chama Anjo da Caridade, e que diz o seguinte: ele nos conta, olha como a gente tem informação dos bastidores, gente, olha como a doutrina espírita é preciosa, tem um valor assim inestimável. Nos conta a primeira atitude de Jesus quando retorna à pátria espiritual. É claro que é de uma forma poética, que eu não tenho habilidades para reproduzir aqui, não quero ler, eu vou contar para vocês, depois vale a pena se debruçar sobre essa página, que é muito linda. Diz que Jesus, quando chega à pátria espiritual, ele é acolhido por vários anjos, né, para que ele possa ser ali devagarzinho restabelecido, né, naquela energia do mundo espiritual a qual ele é pertencente. Mas um anjo em especial fica percebendo que há um incômodo ali em Jesus e que Jesus estava angustiado, querendo falar alguma coisa. E esse anjo se aproxima dos lábios de Jesus, que sussurra algo, e esse anjo se direciona imediatamente às esferas superiores. E aí nesse texto nos diz que Jesus pediu que aquele anjo que é o da caridade fosse socorrer Judas, que havia acabado de suicidar-se. Então, olha, a primeira atitude de Jesus, aliás, foi a última e foi a primeira, né? A última, quando ele estava perto do bom ladrão, crucificado ao lado dele, que ele pede para ele se tranquilizar, que ainda hoje estarás comigo no reino dos céus, ou seja, te perdoo. E a primeira, quando ele chega lá também, de perdão a todos aqueles equívocos, à fragilidade, ao mau entendimento de Judas, né? E aí a proposta é essa, que nós possamos primeiramente nos perdoar. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10,
que é intitulado Bem-aventurados os misericordiosos, no item 14 e 15, explicita ali de forma muito fácil de entendimento a questão do perdão. Nós precisamos olhar para isso. Primeiro se perdoar para você entender a importância do perdão, para depois você poder oferecer para o outro. E aí eu trago uma pergunta para vocês. Quanto vocês acham, e aí você me ajudou lá, você vai ter uma noção maior, que pesa esse copo aqui? Eu estou falando ela porque esse copo é bem pesado, tá? Ele é grosso, ainda está cheio de água. É para participar, gente. Quanto vocês acham que pesa esse copo? 300 gramas. 300? Desculpa. 500? Alguém pensa diferente? 350. Aí tá igual um leilão, né? Mas não é um leilão, não. Eu vou dizer para vocês que todas as respostas estão certas, não podem estar certas. Sabe por quê? Depende. Depende do tempo que eu vou ficar segurando esse copo. Porque agora ele está levinho, mas daqui a 10 minutos meu braço já vai estar assim. Imagina se eu ficar 24 horas segurando esse copo. Esse copo aqui representa todas as mágoas que nós trazemos, os rancores em relação a outras pessoas. Quanto mais tempo eu fico remoendo isso dentro de mim e nego o perdão ao outro, mais pesado fica. Por isso a importância de nós trabalharmos o auto-perdão, como Judas conseguiu alcançar, porque depois de toda aquela caminhada ele entendeu os equívocos que ele cometeu e ele se reajustou. Então nós não devemos olhar para as nossas atitudes pretéritas, para as nossas escolhas do passado e nos culparmos até hoje sobre cada equívoco, porque aquilo foi decidido baseado no entendimento que tínhamos naquela época. Judas não progrediu durante esses 2000 anos, já não se harmonizou. A cada dia nós nos harmonizamos um pouquinho mais. A cada dia nós estamos um pouquinho melhores do que no dia anterior. E se nós nos esforçarmos esse 1%, vai estar melhor ainda, né? Mas que nós possamos nos empenhar e nos esforçar nesse entendimento. Eu fiz o que eu podia com as ferramentas que eu tinha. Hoje eu já estou mais capacitado, eu já posso fazer escolhas melhores. Então cabe a mim olhar para o passado? Sim, como Judas, como Humberto de Campos viu Judas fazendo. Olhando para o cenário, olhando para os acontecimentos, vendo os equívocos, identificando e tomando uma nova rota. Olhar para você não repetir, mas não para você carregar o peso, porque fica pesado demais. E aí, a partir do momento que você começa a trabalhar o seu auto-perdão, você entende o que é o perdão e tem perdão para oferecer para o outro. Dentro da doutrina espírita, nós conhecemos essas 3 letrinhas aqui, que nós chamamos de BIP. BIP é a receitinha do perdão. Qual é essa receita? Benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições alheias e perdão para as ofensas. Então que a gente possa sempre lembrar, né? E que toque um bipzinho na cabeça da gente, pelo menos umas 2 vezes por dia, e a gente olhar para o copo, né? Para as nossas mágoas, para os rancores, para aquele sentimento ruim que a gente traz em relação a nós mesmos e ao outro, e falar, não, é hora de soltar, vamos deixar ali quietinho, sabe? Isso não está me acrescentando. Vale muito mais a pena eu seguir os ensinamentos do mestre, que são milenares. Vai ficar muito mais leve se eu perceber, poxa, eu fiz o que eu dei conta naquela época. Hoje eu não sou mais a mesma Alessandra de 1 ano atrás, quiçá de 20 anos. Então vou olhar para agora. Agora eu já entendo diferente. Eu vou fazer diferente daqui para frente, porque agora o meu entendimento já está maior, né? E aí, ali uma representação do perdão, eu queria finalizar com essa mensagem aqui, ó. Desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Paulo, Efésios 5,14. Que nós, que nos dispusemos a uma sexta-feira fria, né, caminhando aí para o final da semana, já à noite, cansados da rotina de trabalho,
estarmos aqui reunidos para me ouvir, que é um desafio, imagino, possamos olhar para a nossa vida sem essa ilusão, que nós possamos despertar, acordar desse sono da ilusão, desse sono que nos envolve e coloca uma névoa na nossa frente, não nos permitindo ver a realidade da vida, que é essa nossa realidade de espíritos imortais, para que através dos ensinamentos de Jesus, que traz todos esses esclarecimentos, nós possamos seguir cada dia, cada um com seu desafio, porque eu percebo que nós, hoje, 2025, vivemos dias bem difíceis, bem desafiadores, todos, sem exceção. Alguns estão num breve momento de refrigério, mas logo em seguida, precisa refazer as forças, porque logo em seguida vão vir mais convites à transformação. Nós precisamos despertar dessas ilusões e nos conectarmos cada vez mais com os ensinamentos de Jesus, trabalhando especialmente o perdão, para que a gente siga fortalecido. Essa é a minha mensagem de hoje, meu convite. Eu agradeço imensamente, mais uma vez, o carinhoso convite, a atenção de todos vocês e a paciência de me ouvir. Muito obrigada. Agradecer então a Alessandra, né, pelas palavras lindas, pelo desenvolvimento aí do tempo. A gente vai ter o passe daqui a pouco. Eu tenho aqui um recadinho que a gente está fazendo aqui inscrições para evangelização aos domingos, infantil e juvenil. Aí quem tiver interesse pode procurar a Ellen, e eu acho que só ela. Agora a gente então vai encerrar, mas temos mais um recadinho. Prometo não demorar. Boa noite a todos. Desperta tu que dormes. Isso fala muito para mim, possivelmente deve falar muito a outros aqui. E nesse desperta tu que dormes, eu venho só anunciar que amanhã nós começamos então o nosso projeto de arrecadar alimentos para os menos favorecidos. A casa hoje consegue, inclusive ao dia, distribuir cerca de 30 cestas básicas para famílias necessitadas. Nós pretendemos chegar ao final do ano com pelo menos 50. Então amanhã, às 8h30, aqueles que estiverem interessados, que puderem, que eu acredito que despertos todos nós estamos, mas todos nós também temos o nosso compromisso com família, com trabalho. Um dia de sábado não é fácil, mas amanhã nós estaremos aqui. Aí foi eu, 8h30. Aqueles que quiserem vir nos ajudar, vai ser das 9 a meio-dia. Vamos chegar às 8h30 e, como sempre fazemos na casa, antes de qualquer atividade, vamos fazer a nossa prece, pedir a proteção para o nosso trabalho e dar continuidade. Aqueles que não puderem vir, a gente precisa que continue sendo feita as doações para a gente poder ajudar os mais carentes, tá bom? Muito obrigado, fim de semana maravilhoso para todos. Então fica aí o convite, né? Fica então o convite, quem puder. Tá? Então agora a gente vai levar o nosso pensamento a Jesus, a Deus. Vamos começar agradecendo a Deus, nosso Pai, que nos deu a vida tão preciosa, nos deu toda a oportunidade da gente se melhorar enquanto espírito. Agradecer a Jesus e a espiritualidade da casa por essa noite. Agradecer pela palestra que tivemos, onde foi tão bem desenvolvida pela nossa irmã Alessandra. Que possamos sair daqui mais tranquilos, sabedores que estamos sempre sendo amparados, ajudados, que possamos levar paz para todos os locais onde nos encontremos, pedindo também pelo nosso planeta, que está passando por um momento tão turbulento,
E cada vez mais precisamos unir os nossos pensamentos para que tudo se tranquilize, que a paz tão sonhada possa chegar. Muito obrigada, Senhor Jesus. Muito obrigada.